Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 14 de dezembro, depois de um refresco no pregão de ontem, hoje o Ibovespa retomou a trajetória de baixa para o nosso mercado. Hoje a queda ficou de 1,8% e se a gente dá uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa, pessoal, o índice parou no pregão de hoje exatamente naquela região de suporte, conforme a gente tem aqui marcado por essa reta horizontal. Inclusive, ele chegou a baixar um pouco em relação aos 58.300 pontos que a gente comentou com vocês. Em relação à verificação de fechamento, a gente teve aqui inclusive uma mínima no pregão do dia 2 de dezembro em 58.092. Então, a gente fechou aí ainda numa região de suporte para o nosso mercado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou aí a movimentação do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, dá só uma olhada. Eles atuaram aí numa ponta vendedora e o índice caiu numa primeira parte do pregão. Depois, numa segunda parte do pregão, o índice se recuperou. Só que, o que aconteceu com o fluxo, pessoal? Nem deram bola. Inclusive, quando a gente fez o nosso giro com vocês às 3 horas da tarde, eles estavam vendendo quase 80 milhões de reais. Alguma coisa estava estranha. Por quê? Essa movimentação não estava condizendo com a recuperação do mercado. Mesmo eles estando num ambiente comprador para o nosso mercado à vista. Mas é o que a gente sempre comenta com vocês. O mercado à vista, ele não tem vencimento. A gente não sabe a periodicidade do fluxo que está entrando aqui no nosso mercado. E como o mercado futuro tem vencimento, inclusive esse contrato G ainda vai vencer no mês de fevereiro, a gente consegue perceber a pressão que eles fazem. Isso aconteceu na última hora do pregão de hoje, uma desvalorização de 1.300 pontos para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Para ser mais preciso, 1.310 pontos. E eles que já estavam acumulando ponta vendedora, simplesmente lavaram a égua nessa movimentação no final do pregão de hoje. Se a gente verificar aqui a movimentação deles e a projeção de lucro que eles tiveram nos contratos do Ibovespa e do dólar, pessoal, para o Ibovespa eles tiveram aqui uma projeção de lucro de 1.000 pontos em relação ao preço médio. 1.010 pontos, para a gente ser mais preciso, que deu um pouco mais aí de 1.600.000. E na movimentação deles, através do dólar futuro, pessoal, eles fizeram um zigue-zague muito intenso. Inclusive, quando a gente marcou aqui a mínima em base horária, ao meio-dia, o que eles fizeram? Eles fizeram uma ponta compradora que eles saíram de praticamente do 0 a 0 para 10 milhões de reais. Então, quer dizer, a maior parte dos contratos que eles compraram no dia de hoje, eles pegaram o preço médio lá embaixo. Então, o que eles fizeram ao longo do pregão? Eles administraram, ficaram aí com ponta compradora mais ou menos expressiva no nosso mercado. Na hora final ainda eles tiveram uma ponta vendedora e terminaram com uma movimentação compradora bem leve, pouco mais de 1 milhão de reais. Só que uma projeção de lucro bem expressiva, 38,5 pontos em relação ao preço médio. Isso gerou aí, mesmo com esse volume pequeno, pouco mais de 700 mil reais de projeção de lucro para os contratos futuros do dólar. Dando uma olhadinha lá na movimentação diária para os nossos contratos, pessoal, hoje a gente teve o vencimento do nosso contrato Z do Ibovespa Futuro. E hoje a gente teve aí mais uma mínima para o contrato em base de fechamento e eles atuaram praticamente aí mornos no dia de hoje. Conforme a gente tinha comentado, o último dia de negociação realmente tem um volume bem reduzido por parte deles em relação a essa movimentação. Nos 2 últimos dias eles conseguiram o quê? Reduzir toda aquela ponta compradora que eles vinham para o nosso mercado. Conforme a gente tinha comentado com vocês, caso o nosso mercado tivesse uma correção, eles iam ter que correr atrás do prejuízo em relação a esse preço médio. Inclusive, eles ficaram com uma projeção para esse contrato de uma perda de cerca de 45 milhões de reais. Isso daí é bem pouco se a gente considerar os contratos anteriores do nosso mercado. Se a gente verificar aqui, pessoal, o contrato V, antes que a gente teve aí para o nosso mercado, eles tiveram o quê? Uma ponta vendedora. E dá uma olhada no que eles fizeram aí na parte final do contrato. E olha como que foi a evolução dos preços. Até que a gente comentou aí que no final do contrato eles estavam administrando essa ponta compradora bem forte que eles tiveram aí para os contratos V do nosso mercado. Pessoal, vamos olhar mais para trás. Antes do contrato V do índice Bovespa, a gente teve o contrato Q. E dá uma olhada no que eles fizeram no nosso contrato Q. Vencimento aí no mês de agosto. Ponta compradora Futebol Clube e a gente teve uma evolução bem expressiva para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui também o contrato M, que venceu aí no mês de junho, eles tiveram o quê? Uma ponta vendedora. Começaram o contrato com uma ponta compradora e depois fizeram venda Futebol Clube até o final do contrato. Também tiveram uma projeção de lucro bem expressiva aqui para esse contrato M. E para a gente encerrar, o primeiro contrato que a gente começou aí a falar com vocês foi o contrato J, que se encerrou em abril, e eles tiveram praticamente aí uma movimentação bem lateralizada em relação ao preço médio. E no final do contrato a gente teve uma valorização e eles terminaram também com uma ponta compradora bem expressiva aí para o nosso mercado. Então, por que a gente comenta isso, pessoal? É sempre bom a gente acompanhar a evolução
dos contratos futuros do Ibovespa e a movimentação dos players internacionais através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha e realmente a pressão que eles fazem de preços nos nossos contratos. Dando uma olhadinha aqui no contrato novo, hoje foi um dia de quê? De venda por parte deles, conforme a gente viu. E hoje a gente teve também aí uma movimentação de desvalorização. A gente, inclusive, quando eles começaram a ter liquidez, a gente falou com vocês no pregão de ontem, eles já estavam acumulando pouco mais de 400 milhões de reais. E no pregão de hoje eles já começaram o dia com uma ponta vendedora. Então alguma coisa estava realmente incomodando eles em relação a essas posições e eles simplesmente diminuíram essas posições praticamente em 25% no pregão de hoje. Vamos ficar bem atento no pregão de amanhã para a gente conseguir verificar qual que é a pressão de preço que eles vão fazer aí para os nossos contratos do Ibovespa futuro. Pessoal, na movimentação deles por parte do dólar, eles estavam o quê? Com uma ponta compradora bem forte, depois eles começaram a reduzir conforme a gente comentou aí com vocês. E no pregão de hoje eles só administraram. Depois que fizeram uma ponta compradora entre meio-dia e 1h da tarde, eles administraram o restante do dia e mesmo assim eles ainda estão com uma ponta compradora de pouco mais de 13 milhões de reais. É claro que em relação ao preço médio eles ainda estão tendo uma projeção de prejuízo, cerca de 40 pontos em relação ao fechamento do dia de hoje, mas somente no dia de hoje eles ganharam um pouco mais de 37 pontos. Se a gente verificar aqui em relação a esse fechamento da mínima do pregão de ontem, e o fechamento do pregão de hoje. Se a gente der uma olhadinha aqui na movimentação deles nos nossos ativos, pessoal, olha o que eles fizeram aí nos nossos ativos. Ponta compradora, variação média negativa de 1,84. Ponta vendedora, variação média negativa de 2,49. Até aí tudo bem, mas como foi uma ponta compradora para o nosso mercado à vista hoje, eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo de pouco mais de 2 milhões e 300 no nosso mercado. Isso ajudou o quê? A praticamente bater com uma projeção de lucro que eles tiveram para os contratos do Ibovespa futuro, tanto o contrato novo quanto o antigo, e também pela movimentação que eles tiveram no dólar. Como carro-chefe de compras, a gente fez o nosso giro, eles estavam atuando nas ações da Cielo, inclusive tiveram o mesmo patamar, só que o ativo, que estava caindo 1,20, terminou com uma desvalorização de 2,40 no final do pregão de hoje. E na ponta vendedora, eles estavam atuando exatamente na BB Seguridade. Continuaram com esse mesmo patamar de vendas, inclusive acrescentaram pouco aí em relação à movimentação, e o ativo que estava se desvalorizando aí quase 1,20 terminou com 1,30 de queda para o nosso mercado. Pessoal, dando uma olhadinha aqui nas opções no dia de hoje, observem que às 3 horas finais em relação ao nosso giro, eles inverteram a mão. Inverteram a mão para a ponta compradora em Petrobras e inverteram a mão para uma ponta vendedora em Vale. Inclusive tiveram o quê? Projeção de prejuízo nas duas pontas no dia de hoje. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que na ponta compradora de Petrobras eles conseguiram auferir lucro e na ponta vendedora de Vale eles conseguiram auferir lucro no pregão de hoje. Só que em relação à projeção de prejuízo que eles tiveram na ponta vendedora de Petrobras e na ponta compradora de Vale, eles conseguiram simplesmente superar essa projeção de lucro e fecharam aí com ambiente negativo no mercado de opções. Pessoal, vamos ficar bem atento, o pregão de amanhã promete e hoje a gente fechou com um patamar de preços que foi empurrado por quem, pessoal? Pelos contratos futuros do Ibovespa, conforme a gente está sempre comentando com vocês. E esse net negativo dos contratos futuros praticamente ajudou a ditar o ritmo do mercado e eles foram presenteados, né, entre aspas, com a movimentação de queda na última hora do pregão de hoje em relação ao nosso mercado. Amanhã, entre 2 e 3 horas da tarde, fiquem ligados que se a gente conseguir fazer o nosso giro rápido, conforme a gente está conseguindo fazer durante esses dias, a gente vai deixar disponível aí para vocês acompanharem a pressão de preços que eles estão fazendo para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!